Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Esta semana está sendo marcada pela novela do suposto ataque que Alexandre de Moraes sofreu no aeroporto de Roma. E tudo que temos até agora são relatos desencontrados da mídia militante e dos supostos agressores. A suposta vítima, o excelentíssimo ministro da cabeça de ovo, não deu declarações sobre o caso nem para a imprensa, nem em suas redes sociais. Claro que hostilizar supremos togados em locais públicos não é nenhuma novidade. Em novembro do ano passado, ministros do STF sofreram xingamentos em Nova York. Os insultos foram proferidos por manifestantes brasileiros. Na ocasião, Moraes também foi duramente hostilizado enquanto saía de um restaurante da cidade. Em janeiro deste ano, Barroso também foi hostilizado quando embarcava no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Passageiros vaiaram o magistrado, o xingaram e gritaram: "Sai do voo!". Em 2018, quando estava em Portugal, o ministro Gilmar Mendes foi achincalhado por um brasileiro na rua. Nosso país, só dá corrupto e ficar aqui num país que é tranquilidade pura, né? É muito bom, né, Gilmar? Você acha que isso é bom para os brasileiros? Fudeu o nosso país e vir pra cá curtir, ficar passear, aqui não tem criminalidade. Sabe por que eu tô aqui, Gilmar? Por causa de você. Eu saí do Brasil porque o Brasil é um lixo. O Brasil é um lixo, eu não aguento mais viver no Brasil. É por isso que eu tô aqui, Gilmar. Por sua culpa. Muito obrigado por me tirar do meu país, daquele lixo de país que você fez. São inúmeros os episódios em que ministros da Suprema Corte foram xingados, ridicularizados e vaiados em locais públicos. Porém, todos os casos estão devidamente registrados com imagens e vídeos. Já neste caso envolvendo Moraes, apesar da polícia brasileira já estar em posse das gravações das câmeras do aeroporto de Roma, nós, réis mortais, ainda não vimos as imagens do que aconteceu. Nem mesmo um simples vídeo de qualquer celular gravado seja por algum turista brasileiro ou por algum italiano curioso. Isso sem contar as duas versões diferentes da história. A da Globo. O ministro Alexandre de Moraes estava na Itália para fazer uma palestra na Universidade de Siena. Ontem à noite, no aeroporto de Roma, foi vítima de agressões. O filho de Alexandre de Moraes, que o acompanhava na viagem, chegou a ser agredido por um dos envolvidos. A TV Globo teve acesso às fotos feitas ainda no aeroporto de Roma e no aeroporto de Guarulhos, onde os agressores desembarcaram. A Polícia Federal identificou que os agressores são uma mulher, Andréia Mantovani, e dois homens, o empresário do interior de São Paulo, Roberto Mantovani Filho, e Alex Zanata. A ação começou quando Andréia Mantovani chamou Moraes de bandido, comunista e comprado. Logo depois, o marido dela, Roberto Mantovani Filho, gritou e agrediu fisicamente o filho do ministro. Mantovani Filho chegou a acertar o rosto do rapaz. Com o impacto, os óculos do filho do ministro caíram no chão. Após a agressão, Roberto, Andréia e Alex Zanata prosseguiram com os xingamentos. Os envolvidos na ação foram abordados pela Polícia Federal ao desembarcarem no Brasil, depois de identificados por reconhecimento facial. E a versão do advogado de Roberto Mantovani Filho e de sua esposa Andréia Munarão Mantovani, que nega que tenha ocorrido qualquer agressão física ou mesmo verbal contra Moraes ou contra o seu filho. O que significa que o casal desmente tudo o que foi dito pela imprensa. O senhor Roberto deixou claro que jamais proferiu em momento algum qualquer ofensa direcionada ao ministro. Realmente reconheceu que houve um entreveiro com um jovem que estava ali no local e que esse jovem, eles sequer sabiam quem era, somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho do ministro. Que não houve na área de embarque
qualquer contato com o ministro e que realmente o contato que houve relativamente ao ministro Alexandre foi visual e num segundo momento foi um contato pessoal, mas quando o ministro sai dessa sala VIP para vir retirar o seu filho da área externa, onde estava havendo um desentendimento com esse grupo. Não foi algum empurrão? Na verdade ele nega tem havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. E essa pessoa seria o filho do Alexandre de Moraes? Posteriormente, teria sido dito a eles tratar-se do filho do ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, a imprensa divulgou que as imagens gravadas pelo circuito interno do aeroporto de Roma confirmam que Roberto Mantovani desferiu um tapa contra o filho do ministro. No entanto, essas supostas imagens, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, continuam em sigilo. O filho de Alexandre de Moraes é um advogado de 27 anos, não é nenhuma criança ou adolescente inocente. Já Roberto Mantovani é um senhor de 71 anos. Como não temos as imagens do que realmente aconteceu, eu suponho que o ministro tenha sim sofrido ofensas pela multidão, como já é de costume em se tratando de um ministro da Suprema Corte. Só que no meio da confusão, sem saber ao certo de quem estava partindo as ofensas mais pesadas, o filho do ministro ficou irritado e com sangue quente tentou defender a honra do pai de uma maneira mais agressiva com quem estava mais perto, no caso, o casal. E para defender sua esposa, Roberto Mantovani deve ter empurrado ou mesmo dado um tapa no filho de Moraes. Inclusive existe um relato de um servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que estava voltando da Itália para o Brasil e que supostamente acompanhou todo o entrevero. Ele afirmou em suas redes sociais que de fato foi o filho de Moraes que partiu para cima de Roberto Mantovani, enquanto este apenas tentou se defender. Agora, olha a ilustração do Globo. O filho do ministro é retratado como se fosse um garotinho imberbe, e para completar, o jornal ainda mente que o rapaz tem apenas 17 anos, quando na verdade tem 27. Agora, por que a mídia está agindo como porta-voz de Moraes enquanto este se cala? Porque até agora não temos vídeos ou imagens do que aconteceu. Como sabemos, nesse admirável mundo novo, é impossível uma confusão em lugar público não ser devidamente registrada pelo celular de alguém. Ainda mais no aeroporto de Roma, que é um dos mais lotados do mundo. Pode ter certeza que o que está por trás dessa história toda é muito mais bizarro do que você imagina. E é exatamente isso que no vídeo de hoje vamos tentar entender. Mas antes, quero passar um recado extremamente importante. Imagine se você dependesse apenas da grande mídia, como a Globo, para se informar. A imprensa tradicional apoia a regulamentação das redes sociais justamente porque perderam o monopólio da informação. Diante disso, seu apoio às mídias alternativas é fundamental. Como você já deve saber, por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras, este canal está desmonetizado. Desde setembro do ano passado eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. No mais, já deixa seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Claro que a extrema imprensa tratou rapidamente
de fazer uma ligação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e os suspeitos da agressão ao ministro. Isso porque Roberto Mantovani foi candidato a prefeito de Santa Bárbara, no interior de São Paulo, pelo PL. E claro que o criminoso que ocupa a presidência da República não ia perder a oportunidade de falar sobre o caso. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com uma pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. São animais selvagens, não são humanos. Essa gente tem que ser extirpada. Exatamente frases que nazistas do Terceiro Reich proferiam sobre os judeus. Toda tirania precisa desumanizar seus adversários políticos para que qualquer coisa feita contra eles seja justificável. Afinal, animais selvagens não são dignos de direitos humanos fundamentais, como ao devido processo legal, ao juízo natural, à presunção de inocência, entre outros. Só que o Lula é tão burro que passou por cima do fato de que o suposto agressor de Alexandre de Moraes é bem mais próximo do PT do que de Bolsonaro. Roberto Mantovani também foi candidato a prefeito de Santa Bárbara em 2004. Na época, o PL fazia parte da base de Lula. Inclusive, o slogan de sua campanha dizia PT-PL em Brasília e PT-PL em Santa Bárbara. Hoje, Mantovani é filiado ao PSD, partido de esquerda que pertence à base do atual governo. Mas enfim, nesta terça-feira a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 4 pessoas envolvidas no episódio. Estamos falando de busca e apreensão na casa de cidadãos brasileiros que xingaram um ministro. Sendo que a lei brasileira não dá respaldo para tal medida em se tratando de crimes como injúria, difamação ou mesmo lesão corporal. E o que dizer do fato que essa ordem de busca e apreensão partiu do STF, sendo que nenhum dos investigados tem foro especial. Aliás, em regra, um crime cometido no exterior é investigado lá. A lei penal admite que seja apurado aqui no Brasil, caso o crime seja punível também no país em que foi praticado, e que ainda esteja incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Primeiro, não sabemos se na Itália é crime xingar a autoridade. Segundo, que injúria, difamação, ameaça e lesão corporal são crimes com pena máxima de 1 ano. E a lei brasileira diz que os crimes extraditáveis que permitem a punição do brasileiro em território nacional são aqueles cuja pena é superior no Brasil a 2 anos de prisão. Ou seja, o que está acontecendo, para variar, está longe de ser justiça, mas sim um justiçamento promovido pelo tirano que ocupa a mais alta corte do país. Na verdade, essa busca e apreensão é só mais um caso de fishing expedition, algo como uma procura especulativa de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém, prática comumente empregada em regimes ditatoriais para perseguir opositores. O Fishing Expedition aconteceu com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Cid. Como sabemos, a mando de Moraes, a polícia apreendeu seu celular e seus computadores para investigar sua participação em uma possível fraude em cartão de vacina. Uma infração absolutamente ridícula, mas o intuito era tentar encontrar algo mais grave que pudesse incriminar Bolsonaro. O que está claro no caso dos supostos agressores de Alexandre de Moraes e de seu filho é que a polícia, agindo como a Gestapo do Terceiro Reich, está atrás de qualquer evidência mais grave do que um simples crime de injúria e difamação. Talvez algo que possa ser classificado como algum plano visando a abolição do Estado Democrático de Direito, ou qualquer um desses novos crimes
usados para prender desafetos políticos com um rigor que não é visto nem contra traficantes internacionais ou assassinos cruéis. A lógica é simples. Se esses brasileiros que estavam no aeroporto de Roma, culpados ou não, isso é o de menos, forem para a cadeia, com certeza outros brasileiros pensarão 10 vezes antes de achincalhar um ministro em público. No fim das contas, o que Moraes está tentando fazer é possibilitar que ele e os outros supremos togados possam frequentar lugares públicos como se fossem pessoas decentes, dignas de respeito. Bom, eu quero ler para vocês uma publicação que o Senso em Comum fez nas redes sociais. Abre aspas. Se você procurar os jornais da Alemanha do Terceiro Reich, vai ver notícias de pessoas que criticaram nazistas em público e passaram a ser alvos de inquéritos policiais. A mídia alegava que eles eram uma ameaça ao Estado, com uma naturalidade impressionante. Leis para evitar ataques a nazistas foram rapidamente criadas. Sabe como termina essa história? Fecha aspas. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. A minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!